Saudações, meus queridos, meu nome é Fernando Maioler, estamos começando aqui mais um Debatendo diretamente dos estúdios da Com Brasil TV e hoje com uma pessoa muito importante. Eu vou deixar que ele mesmo fale o nome e apresente de uma forma diferenciada, porque é um bispo conceituado aqui na nossa região e tem crescido muito no Brasil, trazendo muitas benfeitorias, muitas coisas bacanas para a sociedade. E eu tenho grande afinco em convidar pessoas desse perfil justamente porque trazem coisas imprescindivelmente necessárias para dentro da nossa sociedade. Então, meu querido, a palavra é contigo e eu espero que você apresente falando um pouco daquilo que você traz para a gente aí de benéfico. Fernando, prazer estar aqui com vocês com Brasil TV e meu nome é Bispo Marcelo Moraes. A gente já prega o Evangelho aí há mais de 30 anos, né? Estou casado há 27 anos, estou com a minha esposa há 31 anos, tenho família, tenho filho. Legal. E a nossa trajetória com Jesus está aí nessa caminhada de fé, vivendo a palavra de Deus e levando luz, levando salvação, levando a palavra, o reino de Deus a todas as pessoas, né? Não só aqui no Brasil, também já no exterior, e procurando sempre mostrar para as pessoas que existe um caminho de fé que transforma a vida, que leva salvação, que leva esperança, que leva motivação para o reino de Deus e que a pessoa pode realmente ter uma vida com qualidade, no casamento, na família, na vida financeira, nos negócios, porque a palavra de Deus, ela ensina isso pra gente, ela é uma bússola, tudo que está nela está ali fundamentado, tudo que existe hoje no mundo está ali dentro. Então, quando a pessoa tem um esclarecimento dela, um entendimento dela, a pessoa passa a ter uma vida com mais qualidade, com mais conceito, com mais discernimento para tudo, né? Ela tem um esclarecimento para todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida. Que incrível, que incrível. Ô, bispo, eu tenho uma curiosidade, né? Assim, é legal quando ele chegou aqui no estúdio, o pessoal já conhecia ele. Eu não sei se você já gravou aqui, acho que não. Não, nunca. Então conheciam realmente da TV, dos lugares que você tem feito alguns trabalhos por aí. E é bacana, é uma curiosidade minha e eu preciso provocar isso em você. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, de onde você surgiu, para onde você está indo, onde você está hoje e, na verdade, de onde surgiu esse estopim no coração, de onde Deus tocou ali, que você falou, poxa, eu tenho a necessidade de transformar a palavra de Deus em algo exponencial, eu preciso ajudar, eu preciso somar, eu preciso fazer parte, né, da história contemporânea do Evangelho no Brasil. Então, eu nasci doente. Então, que legal. Que legal não, que legal que você tem essa história. Então assim, eu nasci doente, não era para ter vivido. Eu fui adotado, não conheci meu pai e minha mãe biológicos, verdadeiros. E a família que me adotou, eu considero meus verdadeiros pais. Minha mãe disse que eu não teria vida, eu teria morrido. E hoje eu estou aqui, foi um milagre já de Deus. Eu creio que desde quando eu nasci, Deus tinha um plano na minha vida. Então assim, eu não sei se meu pai foi bandido, se minha mãe foi prostituta, eu não sei se eles estão vivos, mas os pais que me adotaram, que eu considero como meus pais, e tiveram todo o amor, todo o carinho por mim. Então assim, eu cresci dentro de uma família muito saudável, uma família que tem condições, que tem recursos, que me deu todo o amor, carinho e respeito, só que tinha algo genético em mim que me deixava muito desorientado e com todo o amor e carinho e respeito que eu tinha dentro de casa, tinha algumas coisas em mim que não era legal. E eu fui crescendo assim, depois eu tive um dom que Deus me deu, que foi jogar futebol. Então eu comecei a sair de casa cedo para jogar futebol e a minha carreira foi jogando futebol. E eu passei em alguns clubes aqui no Brasil jogando futebol e aí eu tive uma experiência com Deus. E eu tinha muitas perturbações espirituais, tinha muitos conflitos internos, e isso me levou até Deus. Então, anunciaram a palavra de Deus para mim. E aí eu tive uma experiência com Deus, tive um encontro com Deus. E quando houve esse chamado de Deus, eu larguei o futebol para levar a palavra, levar o Evangelho. Então, eu estou nessa caminhada, nessa jornada há 30 anos, né? Levando luz, levando salvação, mais de 30 anos, levando o Evangelho para as pessoas. Legal. E deixa eu perguntar, uma coisa que é imprescindível também, porque hoje a gente vê em questão de números, né? A igreja evangélica cresceu muito, principalmente depois daquele movimento de 93 para cá. Algumas pessoas chamam de reteté, outros de avivamento, outras pessoas falam que foi um marco na renovação espiritual do próprio país.
como você enxerga hoje, e é uma pergunta simples, não quero nem que adentre na questão política, mas é inevitável a gente dizer que existe uma grande tendência à direita e esquerda na vida do ser humano hoje em dia, e onde você acha que Deus poderia atuar aí nesse meio, porque são tantas inimizades causadas por direita e esquerda, são tantas pessoas se afastando em familiares ali, essa coisa toda que a gente está vivendo, que eu não preciso nem detalhar, porque é algo muito presente na vida do brasileiro, e a gente vê que essa tendência está no mundo inteiro hoje. Então é algo que, espiritualmente falando, deve estar dentro dos planos de Deus, algo que possa abafar isso e lembrar que somos todos seres humanos. E como você enxerga isso como um líder espiritual aqui no Brasil? Então, Fernando, a Bíblia ela vem se cumprindo hoje nos dias atuais. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus ele falou que no mundo teria guerras, teria nações contra nações, e isso vem se cumprindo. Então, o que acontece? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Quando o Senhor Jesus veio à Terra, ele veio mostrando quem era realmente Deus, a imagem de Deus. Ele mostrou qual é o caminho, né? O caminho da paz, o caminho da justiça, o caminho da misericórdia, o caminho da verdade. Então, o que a gente vê hoje? Essa falta de... Esses conflitos, essas guerras que tem, e como hoje a gente vê as pessoas brigando, as pessoas debatendo, discutindo, tudo isso falta de discernimento e entendimento do que é a verdade. Porque, na verdade, Deus é justiça. Ele não quer... Você é pai? Sou pai. De quantos filhos? Sou um bom pai, 3 filhos. Então, você quer o mal para os seus filhos? Eu amo muito, eu não quero mal nem para as pessoas que são meus inimigos, quanto mais para os meus filhos. Né? Assim também é Deus. Deus não tem prazer na maldade. Deus não tem prazer nas coisas que estão acontecendo. E a gente vê pessoas matando em nome de Deus, né? Então isso aí não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a falta... Isso tem a ver com a falta de discernimento, com a falta de entendimento das pessoas. Então as pessoas têm deturpado muito, a mente das pessoas estão deturpando muito as coisas, da verdade, daquilo que é justo. Então, assim como você é pai, Deus é pai, Ele quer o amor, Ele quer a união, Ele quer o bem, Ele é família, Ele quer ver a família unida, Ele quer ver as pessoas, sabe, respeitando umas às outras, e muitas coisas vêm acontecendo por falta de respeito, né? Hoje, como que é o nome da igreja aqui? Nação dos Escolhidos. Nação dos Escolhidos hoje tem templos em alguns lugares? Tem 7 hoje. 7? Número santo, né? Começou vai fazer 2 anos. Somente 2 anos vocês estão com 7 igrejas? Já tem 7. Aí você começa a enxergar, eu enxergando de 2 formas diferentes, né? O sucesso que se tem diante de qualquer projeto, né? Os frutos que são colhidos, a forma como ele cresce, e essa junção de parâmetros, ela mostra a competência tanto da gestão quanto do mover de Deus. Acredito ali que se a coisa está crescendo, se está tomando um rumo tão sólido, né, nessa proporção de ter 7 igrejas em menos de 2 anos, e para vocês que não conseguem comensurar isso, são 7 igrejas, você imagina que o número de complexidade que não se tem ali, com todo o ecossistema que tem dentro de uma igreja, com a espiritualidade, com o louvor, com as limpezas, com a administração de uma lâmpada que queime em cada uma que seja, e com tudo isso você tem que ter uma boa gestão, né, bispo? Tem. Então, assim, graças a Deus, lógico que eu passei em outras igrejas, né, evangélicas, claro. E eu dou graças a Deus porque a gente teve uma formação espiritual, que é a Bíblia, porque eu sigo a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra nenhuma igreja, né? Eu tenho, assim, a minha vida é fundamentada na palavra de Deus, então Deus me preparou para isso, e esse projeto é uma coisa que veio direto do trono de Deus. Então, a minha vontade sempre foi ajudar as pessoas, sempre levar as pessoas à verdade, que é a palavra de Deus, levar a salvação. Então, Deus ele deu essa oportunidade, e tudo isso, com certeza, é um projeto que veio dele. Isso aí não é coisa humana, né? Realmente, em 2 anos, para construir uma igreja não é fácil, porque você tem que lidar com as pessoas, você tem que montar uma estrutura, você tem que ter uma boa gestão, você tem que ter administração. E, equipe, né? É uma equipe. Então, tudo isso, hoje, graças a Deus, Deus trouxe essas pessoas para estar junto comigo, e
não é um poder, não é uma coisa humana. Eu costumo dizer que isso é a manifestação de Deus e não é a mão do homem. A gente está à disposição dele, é a manifestação dele, é o poder dele. O mundo crê no deísmo. O que é o deísmo? Que Deus criou o mundo e não tem mais intervenção aqui na Terra. Nós cremos no teísmo. O que significa isso? Sabemos que Deus criou todas as coisas que existem aqui e que Ele intervém e continua agindo. Ele continua mudando cursos, mudando situações, Ele causa reversões. Então, como você citou isso, por que em pouco tempo já conseguimos construir 7 igrejas? Temos vários outros trabalhos. Isso é porque nós cremos na intervenção divina e na ação dele. Então, você sabe que para construir algo, e muitas vezes que não tem nem recurso, e o recurso vem porque a igreja sobrevive das doações das pessoas, né? E a gente começou a Igreja Nação dos Escolhidos sem recursos, sem pessoas, né? Começamos realmente pela fé, oração, com a certeza, com a comunhão, com o joelho no chão, com a oração, com a confiança em Deus, sabendo que Ele ia trazer à existência o que não existe. E por que o nome nação? Porque eu creio que uma nação está se formando. Uma nação não é construída por uma pessoa. Sim. Uma nação nasce quando começa a ter muitas pessoas. Então, esse nome também, Nação dos Escolhidos, veio dele. Então, eu sou um escolhido de Deus e eu creio que Deus tem planos na vida das pessoas. Tem muita gente que Deus escolheu que está aí fora. Eu creio que você é um escolhido de Deus, que Deus tem planos na sua vida. Deus tem planos para as pessoas e muitas vezes as pessoas nem sabem que Deus escolheu elas. Mas essa palavra, essa luz vai chegar até as pessoas também. Verdade. E só mais uma coisa que eu acho interessante que você enfatizou aí no meio, quando se fala sobre você ter a oportunidade de lidar com outras pessoas para que você não dependa delas, né? Deus acho que coloca no caminho cada pessoa ali para você, através do mover, através do agir dele ali, conseguir condicionar as coisas de uma forma sobrenatural, como você falou. Então, quando surgiu a sua primeira igreja, essa é uma pergunta que eu estou te fazendo, sua primeira igreja ali, qual foi a satisfação, como foi o agradecimento de você chegar e falar, gente, hoje nós vamos abrir aqui, eu vou abrir a palavra, você subiu no púlpito e falou, essa é a nossa primeira, porque acho que você nem imaginava que você já teria 7 igrejas logo seguida em 2 anos, foi ontem, né? Foi logo ali. Então, quando você... não deu nem 2 anos ainda. Então, quando você subiu no púlpito para falar a primeira vez para a sua primeira igreja que Deus entregou na sua mão e falou assim, olha, essa aqui é a minha igreja que está sob sua gestão, sob sua responsabilidade. Porque a gente sabe quando monta uma igreja com a complexidade de querer montar várias, você não vai estar mais aqui, como grandes líderes espirituais não estão mais, mas chegaram a montar e essa igreja vai levar esse legado. Né, esse legado Sim. de doutrina, de visão, de tudo que Deus deu na sua mão ali, tudo baseado em cima de um parâmetro bíblico, né? Como foi essa sensação? Conta pra gente a experiência, você subiu e se você se lembrar, você pregou sobre o quê? Essa é uma curiosidade minha. Olha, o Fernando, eu assim, tem coisas que a gente planeja, né? Sim. Tem coisa, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. A sensação assim é tão gloriosa e tão grande porque tem coisas que a gente nem pede nem pensa. Mas Deus é tão poderoso para fazer mais do que a gente pensa e pede conforme o poder dele que opera em nós, que ele traz à existência coisas que a gente nem imagina. Então, assim, quando aconteceu isso, da gente começar essa trajetória nossa por direção dele, de começar um ministério que ele colocou nas minhas mãos para cuidar aqui e administrar, que no ministério é dele, não é meu, eu só estou aqui cooperando para que a obra dele seja feita. Eu não imaginava que ia acontecer assim. Eu imaginava que eu ia começar pregando em uma praça, na rua, nas casas, e aconteceu numa velocidade tão grande que foi surgindo, né, nesses menos de 2 anos, tudo foi acontecendo. Então, assim, quando aconteceu da primeira igreja nascer, e a gente começou reformando ela, as paredes, fazendo o altar, o piso. Isso ficou legal, do zero, né? Do você zero. Acompanhou ali. Então, assim, a sensação era de gratidão eterna e de ver o mover dele.
Porque a misericórdia, a bondade, a grandeza dele, de ver essa ação dele. Que Deus, ele se materializa hoje. Ele não é um ser inexistente. Ele é um ser que está presente com a gente hoje. Ele não está ausente. Ele é presente. Então, isso mostra o quanto ele está presente. O que Deus vem fazendo na minha vida é prova da existência de Deus aqui na Terra. Não é uma religião que a gente está passando para as pessoas, não é uma fábula, não é... Nem a criação de um Deus de ouvir falar, de ouvir falar. Então, é isso que muitas pessoas falam para mim, as pessoas têm até se levantado, né? A vida das pessoas tem se levantado, muita gente tem dado a volta por cima, porque é a prova existente que Deus está aqui na Terra. Ele não abandonou a gente. Ele está aqui conosco. Se nós buscarmos de todo o coração, ele se manifesta, ele deixa de ser algo abstrato, ele se materializa, se torna algo concreto e real na nossa vida. A pregação, eu falei sobre a nação. Eu lembro da pregação. Que legal. Porque quando Deus chamou Abraão, ele era um só. E Deus o abençoou e o multiplicou. Você sabe que não existe multiplicação vezes 1, né? 1000 vezes 1 é 1000. 100 mil vezes 1 vai ser 100 mil. 10 vezes 1 é 10. Então, quando Deus chamou Abraão, ele era 1. E como é que se multiplica? Não existe matemática vezes 1, mas o Deus que a gente serve, ele multiplica 1. E está escrito que num dia poderia nascer uma nação. Deus, ele tem o poder de fazer em um dia, em alguns dias, nascer uma nação. Então essa foi a pregação. Então, quando nós estávamos ali, a igreja estava super cheia, essa foi a pregação. Tudo isso aqui que vocês estão vendo que está acontecendo é a obra dele, foi a ação dele. Eu estou com um pastor aqui, não sei se o pastor Ronaldo estava lembrando disso. Estou aqui com um membro nosso que é o administrador da igreja também, meu filho está aqui. Então, essa foi a pregação, porque Deus, um dia para ele é como 1000 e 1000 é como um dia. Então, assim, coisas impossíveis podem acontecer. E eu estou falando isso aqui, não sabia que você ia perguntar isso. Sim, isso serve para você, minha. Porque parece que quando... O que Deus faz? Entre uma batalha, isso eu falo para você agora, pode ter uma multidão contra você. E entre uma batalha, entre uma multidão, e você está com uma quantidade de pessoas menor a seu favor, Deus, ele pode te dar vitória, mesmo a multidão não estando do teu lado. E ele reverter tudo, porque ele é Deus. Quando a gente busca ele... Você foi falando agora, eu fui imaginando Gideão, qualquer... Então, é isso aí. Uma história incrível, né? Então, assim, esse mesmo Deus lá da época de Gideão é o mesmo de hoje. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu tô com a multidão, eu tô com todos os recursos, eu tô aí com a máquina na mão e pensa assim, ó... Sou gigante. Eu vou vencer a batalha. E aí vem lá um pequenininho, que seja um Davi, que ninguém tá esperando, ninguém tá acreditando. Por quê? Porque tinha Deus por trás de tudo. Né? Então, assim... um Deus de ouvir falar. Não de ouvir falar. Então, é esse Deus que eu prego. Então, você perguntou aí desse negócio de direita, de esquerda, essa confusão, tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem entender quem é Deus. E isso, o que eu vejo hoje? Isso não é só de direita, esquerda. O que eu vejo hoje? Eu vejo igrejas brigando umas com as outras, umas falando mal das outras. Né? Isso é terrível, porque, aliás, eu vou deixar isso que aqui. Que tem de gente desigrejada hoje, né? Por conta do quê? Desse tipo de dentro da própria igreja. Por causa de quê? Jesus não tem nada a ver com isso. Isso aí é por causa de doutrinas, regras, lideranças que estão o quê? Também corrompidos e querem fazer das suas igrejas, querendo que a igreja, que o nome da igreja, ali muitas vezes até o nome da igreja, da instituição, está maior do que o nome de Jesus. Está colocando Jesus abaixo, o nome da instituição acima do nome de Jesus, e isso é antibíblico. Então, Paulo disse, só para deixar isso bem claro, porque isso é bíblico, porque tudo que eu procuro fazer e falar, eu procuro coadunar com o que está escrito. Paulo disse que ainda que um anjo viesse do céu e pregasse outro evangelho, seria anátema. Quer dizer, anátema significa maldição, quer dizer, não é para a gente concordar. E hoje tem muitas lideranças
que ficam falando, ó, a minha igreja que é a certa, né? Exatamente. Ó, é aqui que vai ter salvação, como se todas as outras igrejas não tivessem salvação. Aí é a mesma coisa. Esse Quem é um tá tema. certo é isso aqui, ó. Quem tá errado é esse aqui. Preciso que você entre nesse tema de uma forma um pouco mais cirúrgica, mas vai ser depois dos comerciais, rapidinho. Tá bom. Eu vou chamar o comercial porque, na verdade, seria a minha próxima pergunta, mas você já adentrou nela e eu achei incrível, porque isso aí eu preciso que você desbrave um pouco mais. Essa questão de esquerda e direita que eu falei é justamente pra gente entender esse temperamento dentro da atual situação da igreja. Como é que fica isso dentro da igreja? Por que esse povo tanto se repele por condições adversas? Esquece da irmandade, esquece como nós fomos criados e por que nós estamos aqui. Então, senhores, vamos para um rápido comercial aqui e voltamos já com uma pessoa incrível aqui, nosso querido Bispo Marcelo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até já já.